E eu quero agora dar as boas-vindas ao nosso palestrante, o jovem Dr. Alexandre Melo Savaldi. Olá, doutor Alexandre. Ele é jovem, ele tem muitos talentos, ele já é um cirurgião, neurocirurgião. Ele trabalha aqui no Hospital do Cajuru, em Curitiba, e aceitou o nosso convite, o meu convite de falar sobre a prevenção de Alzheimer. Boa noite, doutor Alexandre. Olá, boa noite. Tudo bem, querido? Tudo bem? Então, vamos desvendar um pouco hoje sobre o Alzheimer, né? O que é isso? Será que afeta só os idosos? Esses esquecimentos, esses lapsos de memória que muitos têm, se forem frequentes, será que é uma indicação? Tem estágios dessa doença? Como é que é? Nos fala um pouco aqui, doutor Alexandre. Muito obrigada por estar aqui conosco essa noite. Meu nome é Alexandre, sou médico neurocirurgião e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um assunto bastante interessante e que mexe muito com o imaginário das pessoas, principalmente quando elas estão envelhecendo, né? A questão do Alzheimer, da doença de Alzheimer. E eu intitulei essa palestra como um chamado à prevenção do Alzheimer. Uma breve apresentação. Eu me formei no Rio de Janeiro, no Hospital Federal do Estado do Rio, a Unirio, e fiz a minha residência médica aqui em Curitiba, no Hospital Universitário Cajuru, em neurocirurgia. Atualmente, eu estou fazendo um fellowship em neuroradiologia intervencionista, também no Hospital Cajuru. E é comum no meu dia a dia a gente lidar com patologias que afetam o cérebro, principalmente patologias cirúrgicas. E esse tema, ele veio à tona principalmente por conta de um pedido da minha tia Mabel para falar sobre a doença de Alzheimer, que é uma coisa que incomoda muito, principalmente os idosos, né? E muitas pessoas têm muitos mitos a respeito da doença. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês e desmistificar algumas coisas que estão no imaginário da população de forma geral. E quando a gente fala sobre o cérebro, a gente precisa entender que, a partir do momento que a gente nasceu, adquiriu a maturidade do nosso desenvolvimento cerebral, a gente vai entrar num processo de degeneração, porque as células naturalmente vão envelhecendo, entrando num processo de senescência, e com o tempo vão degenerando. Vai acontecendo a morte neuronal com o passar do tempo, e o tempo, de certa forma, pode ser um grande vilão, mas ao mesmo tempo ele pode ser um grande aliado, na medida em que a gente utilizar o tempo ao nosso favor, com medidas preventivas para tentar evitar ou retardar essa neurodegeneração que o nosso cérebro vai sofrer ao longo do tempo. Existe um conceito bastante interessante quando a gente fala sobre longevidade, expectativa de vida, que é a questão do health span, que nada mais é que o tempo livre que você tem de doenças e de incapacidades, ou seja, o tempo de qualidade de vida que você vai ter. Pois de nada adianta a gente envelhecer, que consiste na perda da nossa integridade fisiológica e aumento da vulnerabilidade a doenças crônicas, né? Que é natural, quando a pessoa está envelhecendo, ficar mais vulnerável a doenças crônicas. De nada adianta a gente envelhecer sem qualidade de vida. Então, o objetivo da palestra de hoje é eu mostrar para vocês que é possível a gente envelhecer e ter qualidade de vida e retardar muitas das doenças crônicas que estamos suscetíveis a desenvolver ao longo do tempo. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. É que ele travou aqui, desculpa. Deixa eu...
E quando a gente fala sobre o envelhecimento saudável, a Bíblia ela é repleta de exemplos disso, né. E um dos grandes exemplos que a gente tem é a história de Moisés. A Bíblia, em Deuteronômio 34:7, diz que Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia os seus olhos não se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Então, é uma prova que é possível a gente envelhecer com saúde e com qualidade de vida. A gente sabe que são épocas completamente diferentes e a expectativa de vida reduziu drasticamente. Mas mesmo assim, se a gente adotar determinadas medidas, a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida e aumentar muitas vezes a expectativa de vida e se livre de doenças e livre de incapacidades. E quando a gente fala sobre doenças crônicas, existe um autor chamado Peter Attia que ele destaca 4 grandes cavaleiros que acometem a maioria das pessoas à medida que elas estão envelhecendo. 4 grandes doenças que acometem a maioria dos idosos, que corresponde cerca de 80% dos casos de pacientes acima de 50 anos, que não são tabagistas, mas que podem ser acometidos por um tipo dessas doenças. E a primeira grande delas seria as doenças cerebrovasculares, o infarto agudo do miocárdio, o AVC. O segundo seria o próprio câncer, propriamente dito. O terceiro entraria o grupo das demências, sendo a doença de Alzheimer a principal demência que existe, cerca de 60% a 70% dos casos. E o quarto grupo seria as doenças de origem metabólica, síndromes metabólicas, como diabetes, doença hepática gordurosa, entre outras. E o enfoque da palestra de hoje é falar sobre esse terceiro cavaleiro, que é a demência e, em específico, a demência de Alzheimer. Existem algumas estatísticas que falam que a doença de Alzheimer é a sexta maior causa de morte nos Estados Unidos, um dado de 2023, e com o envelhecimento da população, tem cada vez aumentado o número de pacientes. Mas para falar sobre a doença de Alzheimer, a gente precisa entender um pouquinho sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro, a gente sabe que é uma estrutura altamente complexa, a mais complexa de todo o universo. E apesar de ele representar apenas 2% do nosso peso corporal, ele demanda 20% da nossa energia, 15% do débito cardíaco, o volume de sangue que é necessário suprir para as atividades do cérebro. E ele é um órgão altamente complexo que é capaz de realizar de diversas funções, interconexões. É um órgão bastante dinâmico. E a doença de Alzheimer, ela vai levar à destruição do nosso cérebro, porque ela vai iniciar um processo neurodegenerativo, progressivo, insidioso, crônico, que gradualmente vai levando a uma atrofia cerebral, uma perda neuronal, e atingindo determinadas áreas que estão envolvidas com a memória, com a capacidade de raciocínio, com a capacidade de socioespacial, comportamento. Isso vai ser um processo progressivo que vai se estabelecendo ao longo do tempo. Mas é interessante que os pacientes que desenvolvem a doença de Alzheimer, na realidade, não começa quando eles já estão idosos, acima de 65 anos, que é a doença de Alzheimer típica, né? Os pacientes acima de 65 anos. A grande, a grande maioria das vezes, a doença já começa a se instalar 20 anos antes, 15 anos antes, que vai ser os mecanismos fisiopatológicos que vão explicar o porquê que essa doença se desenvolve. Então, a doença de Alzheimer, ela vai levar uma atrofia cerebral importante. Nessa imagem esquemática, a gente vê um cérebro saudável e no lado
direito da tela mostra um cérebro com acometimento pela doença de Alzheimer. O nosso desenvolvimento cerebral, de forma geral, ele vai alcançar a sua maturidade por volta dos 25, 30 anos de idade. A gente nasce com um número total de neurônios já formados, principalmente no período intrauterino, no quinto mês de gestação, ocorre um fenômeno chamado neurogênese. Vai ter a formação das células nervosas, que são os nossos neurônios. E a partir do momento que a gente nasce, existem duas estruturas principais que ainda continuam produzindo novos neurônios, que seria o hipocampo e uma outra estrutura chamada de zona subventricular do ventrículo lateral. São duas estruturas que continuam produzindo novos neurônios. E isso é o que faz com que o nosso cérebro tenha uma capacidade de ser plástico, ou seja, ele é capaz de se adaptar, de se organizar a determinadas lesões, a determinados traumas, a partir dessa capacidade que ele tem de formar novos neurônios e formar novas sinapses, que são as comunicações dos neurônios, que é a sinaptogênese. À medida que a gente nasce, a criança, nos primeiros 3 anos de vida, ela chega a produzir mais de 1 milhão de sinapses por segundo. E esse número vai diminuindo ao longo que ela vai crescendo, mas o seu pico é nos primeiros 2, 3 anos de vida, tanto que a densidade sináptica ali vai ser a maior. Ela produz mais sinapses à medida que vai crescendo, ficando adolescente, mas chega um momento que essa nova produção cai drasticamente a partir do momento que a pessoa começa a entrar num processo degenerativo a partir dos 30, 40 anos de idade. Então, a doença de Alzheimer ela vai ocasionando uma destruição dessas células nervosas, de tal modo que o nosso cérebro ele vai encolhendo, vai atrofiando com o passar do tempo. Estima-se que cerca de 85 mil neurônios são mortos diariamente, a partir do momento que a gente entra nesse processo degenerativo. E isso, na realidade, é uma resposta do organismo ao envelhecimento das células, que é uma forma do nosso cérebro ele se especializar e retirar elementos que não estão funcionando mais adequadamente. E de forma histórica, a doença de Alzheimer ela ganhou esse nome por conta de um psiquiatra alemão chamado Alois Alzheimer, que trabalhava num sanatório em Frankfurt, na Alemanha, tratando de pacientes psiquiátricos. E um determinado dia, em 1906, foi levado até ele um paciente chamado August Deter, que vinha apresentando quadro de esquecimentos, alterações comportamentais, alucinações, isolamento social. E ele começou a cuidar desse paciente e em pouco tempo esse paciente evoluiu ao óbito, ele faleceu. E logo depois que ele faleceu, a curiosidade começou a estudar e ele analisou o cérebro desse paciente. Ele percebeu que no cérebro desse paciente tinha determinadas proteínas, um emaranhado neurofibrilares no cérebro desse paciente, que são as proteínas beta-amiloides e as proteínas tau. E ele, a partir dessa observação, ele chegou à conclusão que, por conta desse acúmulo dessas proteínas tóxicas no cérebro, poderia ser resultado do quadro que esse paciente vinha apresentando. Por conta de ter sido o primeiro caso descrito, a doença ganhou o nome desse psiquiatra, Alois Alzheimer, a doença de Alzheimer, mas por um bom tempo, cerca de uns 50 anos, foi um pouco desvalorizado, assim, essa descoberta dele. Tanto que é só na década de 80 que começou a surgirem novos estudos e aprofundar mais sobre a doença. Então, quando a gente fala da doença de Alzheimer, ela é uma doença que afeta principalmente a população idosa. Atualmente, acredita que existem cerca de 55 milhões de pessoas que vivem com demência, cerca de 60 a 70% dos casos é acreditado a doença de Alzheimer. E a partir do momento que a pessoa vai envelhecendo acima dos 65 anos, essa prevalência dobra a cada 5 anos.
de tal modo que quando a pessoa está acima de 85 anos, 1 em cada 3 pessoas vai ter a doença de Alzheimer. Então é uma doença bastante frequente na população idosa. E é o curso comum da doença, porque acima de 65 anos é a doença de Alzheimer típica. Quando essa doença desenvolve antes disso, aí seria já uma forma atípica e muitas vezes pode estar associado a uma herança familiar por conta de genes que a pessoa herdou, que podem predispor a desenvolver a doença. Ou pacientes, por exemplo, têm síndrome de Down, que tem a trissomia do cromossomo 21, que é o cromossomo que alberga um dos genes responsáveis por produzir esse peptídeo, essa proteína tóxica que vai acumular na doença. Então, normalmente, pacientes que têm essa predisposição genética ou têm, por exemplo, síndrome de Down, alguma condição que vai fazer com que ele desenvolva antes do tempo. Mas o comum, 95% dos casos, vai ser acima de 65 anos de idade. Então, com o envelhecimento populacional, tem crescido muito o número de pacientes com demências, principalmente a doença de Alzheimer, tanto que acredita-se que em 2050 esse número vai triplicar, cerca de 150 milhões de pessoas. É uma doença que afeta o mundo inteiro, mas em especial locais em que tem menos recursos ou de baixo status socioeconômico, porque a gente sabe que pessoas que têm acesso à educação continuada, ou melhores recursos, têm uma reserva cognitiva um pouco melhor e às vezes acaba conseguindo driblar os efeitos que a fisiopatologia da doença pode causar. Mas, de forma geral, ela afeta o mundo inteiro e vem crescendo com o passar dos anos por conta do envelhecimento populacional. É uma doença que demanda grandes custos, né, para o governo, por conta das pessoas se tornarem economicamente inativas e necessidade de, muitas vezes, internação em quadros avançados. Mas o que a gente precisa ter em mente é que a doença ela não se instala após os 65 anos de idade. A doença ela começa a se instalar quando o paciente está com uns 40 anos de idade, uns 30 anos de idade, uns 20, 15 anos antes de realmente começar a desenvolver os primeiros sintomas. Tanto que a doença ela é composta por estágios. Existe um estágio pré-clínico, que é aquele paciente que está assintomático, mas tem alterações compatíveis com a doença, que é esse depósito dessas proteínas tóxicas, que aí vai entrar tanto as proteínas, o peptídeo beta-amiloide quanto a proteína tal. O paciente pode ter um declínio cognitivo subjetivo, começa a ter alguns esquecimentos, mas que é algo mais perceptível apenas por familiares ou pelo próprio paciente, ou pode começar a ter um comprometimento cognitivo leve, e aí começar a ter alterações objetivas, aí começar a evoluir para demência leve, moderada ou grave. Então tem diversos estágios. Mas o importante a gente ter em mente que tudo começa quando o paciente ainda tem a cognição normal, quando o paciente não tem nenhum sintoma, que é o momento que vai começar a depositar essas proteínas tóxicas no cérebro do indivíduo. Então, aqui nesse gráfico, a gente vê que começa a ter o acúmulo do peptídeo beta-amiloide, de emaranhados neurofibrilares, que são essas proteínas tal, vai começar a ter as alterações nas estruturas do cérebro, determinadas áreas do cérebro vão começar a atrofiar, vai começar a ter um aceleramento da perda neuronal, e aí ele vai começar a repercutir clinicamente, começando a ter prejuízo de memória, principalmente a memória episódica, aquela memória que está associada com você saber determinadas coisas de acordo com a experiência que você teve, e começar a afetar o seu dia a dia, o seu cotidiano. As tarefas que ele faz no dia a dia vão começar sendo afetadas, as suas relações pessoais. Então, é um processo progressivo e insidioso que muitas vezes a gente, quando descobre a doença, só está na ponta do iceberg, que começou lá desde o início. Então, aqui a gente vê
que essas proteínas tóxicas vão se acumulando ao longo do tempo e a integridade dos neurônios vai regredindo ao longo do tempo. E existem diversos biomarcadores possíveis para identificar isso. Existem testes que podem ser feitos por meio da coleta do líquido que vai ao nosso nervoso central, que é o líquido, exames de sangue, exames de imagem que vê o metabolismo em determinadas áreas cerebrais que vão estar diminuídas. Por exemplo, a doença de Alzheimer ela começa a afetar principalmente o hipocampo, o córtex entorrinal, pré-cúneus, o giro do símbolo posterior, que são áreas que vão começar a ter uma diminuição do metabolismo bem diferente de um paciente normal para a mesma idade. Então, tem diversos mecanismos que vão levando o paciente a desenvolver os sintomas, e a doença ela tem vários estágios. Tem o estágio pré-clínico, tem um declínio cognitivo subjetivo, um comprometimento cognitivo leve, aí tem a demência leve, moderada e grave, que são vários estágios de evolução da doença. Então, aqui a gente vê que o paciente normalmente tem um cérebro saudável, e à medida que vai depositando essas proteínas tóxicas, com o passar do tempo, cerca de 20 anos depois, que ele pode vir a começar a desenvolver os sintomas. Pode variar de indivíduo para indivíduo, mas o que eu queria chamar a atenção é que o starting, né, o deflagrador, começa lá atrás, e não é no momento que a pessoa já está idosa ou envelhecida. O quadro clínico, que nem eu comentei, ele tem seis estágios principais, mas normalmente quando o paciente não tem nenhum sintoma, mas tem alterações patológicas, ou seja, a documentação que tem realmente essas proteínas tóxicas acumuladas, é um diagnóstico da doença, mas está no estágio pré-clínico. A partir do momento que ele começa a ter alterações cognitivas, vai evoluindo, e a partir do momento que já não consegue mais fazer atividade sozinho, é dependente de terceiros, já começa a evoluir para uma demência grave. Os sintomas da doença são diversos, começa principalmente com a alteração da memória, perda da memória episódica e anterógrada, ou seja, de eventos que aprendeu recentemente, começa a esquecer. Isolamento social, dificuldade para se comunicar, às vezes pode ter confusão, dificuldade para planejar, alteração de humor, pode ter sintomas psiquiátricos, alucinações, começa a ter dificuldade de concentrar, começa a perder objetos com frequência, e tudo isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo e é algo progressivo, pois a doença ela começa a afetar principalmente o hipocampo, que é uma área importante na consolidação da memória, mas ela vai progredindo e começa a afetar o lobo parietal, que está relacionado com associação visoespacial, lobo temporal, lobo frontal, que está relacionado com planejamento, tomada de decisões, raciocínio. Então, ela é uma doença progressiva e que vai evoluindo em degraus. E existem diversos estudos a respeito de qual que é o motivo que causa a doença de Alzheimer. Em 1906, quando o Dr. Alois Alzheimer descobriu que existiam essas proteínas tóxicas, como a peptídeo beta-amiloide e a proteína tau, foi quando começou a desenvolver essa teoria da amiloidose, né, do depósito dessa proteína no cérebro do paciente. E a proteína beta-amiloide, ela nada mais é que um peptídeo formado por conta da clivagem de uma proteína, de uma glicoproteína transmembrana, que está presente nos neurônios, que normalmente vai produzir três unidades, duas unidades, e quando forma uma terceira unidade, ele não consegue se dobrar adequadamente, fica mal formado e começa a se agregar e formar esse emaranhado, essas placas de proteínas mal formadas, e começa a se depositar ali no espaço da sinapse, que é o contato entre as duas células nervosas, onde vai ser liberado neurotransmissores e transmitido o impulso nervoso. Então, a partir do momento que começa a se depositar ali na comunicação dos neurônios, a gente vai ter uma dificuldade de comunicação entre os neurônios, vai ter uma dificuldade de formar vias de comunicação, e assim o cérebro vai perdendo essa capacidade
de neuroplasticidade, porque as suas sinapses vão começar a ser destruídas por conta disso. E assim também os neurônios vão começar a ser destruídos, porque essa proteína tal, ela é uma proteína que vai ser incorporada nas tubulinas, que fazem parte dos microtúbulos, que é o sistema que vai formar o citoesqueleto da célula do neurônio. Então, vai se depositar dentro do neurônio e vai causar a destruição desse neurônio. Assim como também pode ter destruição de células produtoras de acetilcolina, que é um neurotransmissor importante também. Então, existem diversos mecanismos responsáveis. E não é apenas o acúmulo de proteínas tóxicas que vai ocasionar, mas foi a primeira descoberta sobre a doença, foi o acúmulo dessas proteínas tóxicas que ocasionaria. Mas tem diversos estudos mostrando que mesmo pacientes que são portadores da doença, que têm essas proteínas tóxicas, mas não desenvolveram a doença. Assim como o contrário, pacientes saudáveis que têm a proteína acumulada e que não desenvolveram a doença, ou pacientes que têm a doença, mas que não têm a proteína acumulada, mostrando que tem outros mecanismos também responsáveis pelo desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, os neurônios, que são as células nervosas, vão estar comprometidos às suas comunicações, e eles vão morrer por conta dessas proteínas tóxicas que vão se acumulando entre as suas comunicações e dentro do próprio neurônio. Então, aqui a gente vê que essas placas, esses emaranhados neurofibrilares que vão se acumulando, tanto entre os neurônios e tanto dentro dos neurônios, vai levar à morte celular, porque vai ativar células que vão destruir os neurônios, por conta que esses neurônios eles estão mal funcionantes. É uma resposta adaptativa do corpo, né, porque está acumulando essas proteínas tóxicas e a gente precisa retirar da circulação. Então, o cérebro começa a atrofiar. Ele vai entrando num processo neurodegenerativo que vai sendo acelerado a partir do momento que vai avançando a doença. O acúmulo dessas proteínas não é a única explicação. Existem diversas explicações para o desenvolvimento da doença, tanto que não é apenas o acúmulo de proteínas tóxicas, mas também uma neuroinflamação, um excesso de neurotransmissores excitatórios também é uma das explicações. Uma autofagia, ou seja, células que começam a comer esses neurônios de forma exagerada, também é uma explicação para essa perda neuronal. Espécies reativas de oxigênios que vão ser liberados na circulação também vão gerar um estresse oxidativo e pode levar à morte neuronal. Então, tem diversos mecanismos que muitas vezes se sobrepõem para justificar o porquê que o Alzheimer se desenvolve. E uma das coisas muito interessantes que têm sido descobertas é que a maioria das demências elas não são únicas. O paciente não tem só a doença de Alzheimer. A grande maioria tem uma doença mista. Tem um comprometimento de outra demência, como a demência vascular. Foi observado que a grande maioria dos pacientes tem doença de Alzheimer, também tem uma doença cardiovascular. E quando você tem uma doença cardiovascular, seja por aterosclerose, depósito de placas de gordura nos vasos sanguíneos, um comprometimento no trabalho do coração, né, do miocárdio, vai levar a uma hipoperfusão cerebral crônica, porque está chegando menos sangue para o teu cérebro. Quando chega menos sangue para o teu cérebro vai entrar no estresse, vai gerar um processo inflamatório, vai liberar agentes oxidantes, vai gerar uma disfunção na barreira hematocefálica, que é uma barreira que protege o teu cérebro de determinadas substâncias tóxicas, e assim vai deflagrar um processo de acúmulo de proteínas tóxicas, diminui o fluxo sanguíneo para o cérebro, diminui a oxigenação para o cérebro vai começar a entrar em uma falência, vai gerar uma disfunção das sinapses, vai entrar num processo neurodegenerativo, vai levar a uma degeneração da substância branca, e assim vai desenvolvendo a doença. Então, tem vários mecanismos que se sobrepõem e são responsáveis pela ocorrência da doença. E o que é marcadamente visível é essa questão da atrofia cerebral, que o cérebro ele vai entrando nesse processo neurodegenerativo,
vai atrofiando, perdendo volume, perdendo espaço. Só por curiosidade, o nosso cérebro ele atinge o volume máximo quando atinge o seu desenvolvimento, né, na idade adulta, por volta dos 25, 30 anos de idade. A criança, por exemplo, no primeiro ano de vida, o cérebro dela dobra de tamanho, né, o volume cerebral. No terceiro ano de vida, chega a 80%, e no sexto ano de vida, 90%. Então, o maior ganho de volume é nesses primeiros anos de vida, e gradativamente vai aumentando até atingir a sua maturidade do desenvolvimento, que é por volta dos 25, 30 anos. A partir daí, vai começar esse processo de degeneração, que é algo que acontece por conta do envelhecimento, que as células vão envelhecendo, vão entrando nesse processo de senescência e vai começar a ter essa perda neuronal que eu comentei, que normalmente cerca de 85 mil a 100 mil neurônios por dia vai se perdendo, mas que é uma parcela bem ínfima comparado com o total de neurônios que o nosso cérebro tem, que existem estudos mostrando, de uma neurocientista, da Suzana Herculano, mostrando que o nosso cérebro tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Então, basicamente, essa perda gradual vai sendo de 0,00001%, vai ser essa perda gradual que o nosso cérebro vai sofrendo. E para a gente fazer o diagnóstico de uma demência de forma geral, o paciente tem que ter evidência de que está tendo um declínio cognitivo, mas não apenas em um único domínio, em múltiplos domínios. Afeta não apenas a memória, mas a atenção, a linguagem. E isso vai começar a interferir nas atividades da vida diária do paciente. Então, tem que ter um acometimento de múltiplos domínios, de múltiplas funções cognitivas e executivas do paciente, e isso vai começar a ter uma repercussão na sua vida diária. Por isso que existem os estágios. Tem o estágio pré-clínico, e a partir do momento que vai evoluindo, vai começar a avançar para os graus mais avançados, que aí começa a demência, demência leve, moderada e grave. Então, a doença ela tem 6 estágios principais. O último estágio é o mais grave, e o primeiro estágio é aquele estágio pré-clínico, em que o paciente ainda não tem sintomas, mas já tem biomarcadores que confirmam que ele tem elementos que justificam o desenvolvimento da doença. E existem diversas medicações que surgiram ao longo dos tempos para tentar diminuir os efeitos desse declínio cognitivo que o paciente vai tendo. Mas a maioria dessas medicações, elas não tratam, não são capazes de curar a doença, elas só tratam os sintomas dessa perda cognitiva, que aí vai entrar essas principais drogas, são 6 principais drogas, que vai envolver inibidores da colinesterase, que nem a donepezil, galantamina, rivastignina, e inibidores do NMDA, que é um receptor que vai inibir a excitosidade do glutamato, que é um caso da memantina. Em 2023, surgiu 2 novas drogas, que são drogas anti-amiloides, anti a produção da proteína beta-amiloide, que é o lecanemab e a adonanemab, que são anticorpos monoclonais que vão tentar diminuir a produção dessas proteínas tóxicas, mas que só tem benefício nos estágios iniciais da doença, estágio já avançado já não teria benefício. Mas o meu foco hoje aqui não é falar sobre tratamento medicamentoso ou falar em si sobre os estágios da doença, mas meu foco hoje é falar sobre a prevenção. Como que a gente pode retardar ou muitas vezes evitar com que a pessoa desenvolva a doença de Alzheimer se ela tomar medidas preventivas desde o início, antes de que o processo comece a se instalar. Então, falando sobre prevenção, a gente sabe que existem fatores de riscos não modificáveis, que a gente não consegue mudar, como, por exemplo, a idade. A idade, o avançar da idade é o principal fator de risco, por conta desse processo degenerativo que o corpo
vai sendo submetido, então a idade é o principal fator de risco para a doença de Alzheimer, tanto que pacientes acima de 65 anos é mais de 95% dos casos. O segundo fator de risco que a gente não consegue mudar, por exemplo, mulheres têm uma chance maior de desenvolver doença de Alzheimer, mas tem vários fatores de riscos que são modificáveis, cerca de 14 fatores de risco modificáveis. E aí vai incluir fatores cardiovasculares, como tratamento a hipertensão, diabetes, lipidemia, questão do nível educacional, estimulação cognitiva, evitar o tabagismo, a dieta, atividade física, educação, o sono. Tem 14 fatores de riscos modificáveis que a gente pode atuar para tentar prevenir com que desenvolva a doença. E os fatores de risco não modificáveis, que envolvem a idade, a genética e a história familiar, a gente não consegue modificar. Mas se a gente modifica os fatores modificáveis, a gente pode muitas vezes também atuar na questão da nossa genética por meio da epigenética, que é a forma que o ambiente consegue controlar a expressão de determinados genes. E a gente também consegue atuar na própria idade, porque se a gente tem hábitos saudáveis, a gente tem um envelhecimento mais tardio, ou seja, a nossa idade cronológica e a idade funcional do paciente vão ser diferentes por conta dela ter hábitos mais saudáveis. Então, se eu vou comparar duas pessoas, uma pessoa que tem hábitos destrutivos e uma pessoa que tem hábitos saudáveis, a pessoa que tem hábitos destrutivos vai ter uma aparência muito mais velha do que uma pessoa que tem hábitos saudáveis, por mais que elas tenham a mesma idade cronológica. Então, por mais que os fatores de risco sejam não modificados, a gente também pode conseguir modificar esses fatores. Existem diversas formas que a gente pode cuidar da nossa saúde. A gente conhece os 8 remédios naturais, que vai envolver ingestão de água, o ar puro, uma alimentação saudável, atividade física, o sono, a confiança em Deus, a luz solar. Todas essas medidas vão contribuir para a gente prevenir o desenvolvimento da doença. E eu vou começar a falar um pouquinho sobre cada uma delas para mostrar para vocês como determinadas atitudes que a gente pode ter podem prevenir o desenvolvimento da doença. A primeira delas que eu gostaria de falar é um pouquinho da atividade física. A atividade física, ela é um dos fatores de risco modificáveis mais potentes que tem para tentar diminuir o desenvolvimento da doença. Porque a atividade física, além de ela melhorar o teu condicionamento e diminuir o teu risco cardiovascular, ela melhora teu condicionamento, melhora a circulação sanguínea, então vai chegar mais sangue, mais oxigênio para o teu cérebro. A própria atividade física, ela também promove a liberação de fatores estimuladores do cérebro, que são neurotrofinas, principalmente o BDNF, que é um fator neurotrófico estimulador do cérebro. E esse fator, ele vai ser produzido por conta da atividade física, e esse fator ele vai estimular a formação de novas conexões cerebrais, novas sinapses. Então, vai aumentar a neuroplasticidade, a forma como o seu cérebro tende a se adaptar e se organizar mediante a determinada experiência, ou um insulto, ou uma lesão. Então, a atividade física ela melhora essa tua capacidade. Além de também criar e gerar um bem-estar, pode ajudar você a ter uma melhor noite de sono, um melhor rendimento nas suas atividades, pois vai melhorar o fluxo sanguíneo para o cérebro. A alimentação balanceada, a gente sabe que uma dieta saudável está intimamente ligada à questão da inflamação do corpo. Uma dieta pró-inflamatória vai deixar o nosso corpo mais inflamado, que vai facilitar uma neuroinflamação, que é extremamente prejudicial para o nosso cérebro. Uma boa noite de sono. Existem vários trabalhos mostrando que pacientes que têm uma boa noite de sono, varia de acordo com a idade, mas normalmente na idade adulta, entre 7 e 8 horas, vão ativar um sistema que a gente chama de sistema linfático, que é um sistema que faz uma depuração dessas proteínas tóxicas que acumulam no cérebro. Então, quando o paciente tem um sono profundo, principalmente o sono não REM,
que é um sono em que vai prevalecer ondas cerebrais lentas, que são chamadas ondas do tipo delta, vai aumentar a atividade desse sistema, que é como se fosse um sistema que vai limpar todos esses detritos, essas proteínas tóxicas que vão se acumulando. Então, cada noite de sono perdida que a gente não tem adequada, aumenta exponencialmente a chance de acumular essas proteínas e assim como de aumentar as chances de a gente ter dificuldades para dormir, insônia, entre outras. A estimulação cognitiva é outra coisa bastante importante, pois tem diversos trabalhos que mostram que, apesar de pacientes terem documentados proteínas tóxicas no seu cérebro, e essas proteínas tóxicas, elas destruíram determinadas comunicações cerebrais, determinadas sinapses, pacientes que têm uma reserva cognitiva, ou seja, que ao longo da vida estimularam o seu cérebro a aprender novas coisas, como tocar um novo instrumento musical, aprender uma nova música, ler um livro, foram estimulando o cérebro a criar novas rotas, novas vias que conseguem suprir essas vias que foram destruídas por conta dessas proteínas tóxicas. Então, a estimulação cognitiva muitas vezes pode prevenir com que a pessoa desenvolva a doença de Alzheimer, e mesmo que ela tenha essas proteínas tóxicas acumuladas ao longo da vida no seu cérebro, por conta de ela ter uma reserva cognitiva boa, ela consegue evitar com que a doença se desenvolva. Então, por isso que é sempre importante as pessoas, não importa a idade, sempre estar aprendendo coisas novas, pois o nosso cérebro, ele sempre vai ter a capacidade de aprender coisas novas e sempre vai ter a neuroplasticidade. Ele é plástico a aprender coisas novas. É claro que o idoso tem uma neuroplasticidade menor que uma criança, mas mesmo na idade adulta, quando a pessoa envelhece, ela ainda tem essa capacidade de criar novas rotas, de formar novos neurônios. Então, sempre é importante estar fazendo essa estimulação cognitiva. Ambientes sociais, pacientes que têm convívio com amigos, com a família, tudo isso está estimulando também áreas do nosso cérebro que estão relacionadas com a emoção, com o convívio social. Tudo isso fortalece também novas sinapses, novas comunicações cerebrais e ajuda a melhorar a questão da reserva cognitiva. E práticas que vão aliviar o estresse, como meditação, oração, tudo isso vai diminuir o acúmulo de cortisol no nosso organismo, e o excesso de cortisol, esse estresse crônico, ele inibe o desenvolvimento do hipocampo, vai levando à atrofia do hipocampo, que é o que vai fazer a consolidação da memória, principalmente essas de memória de curto prazo. Ele vai afetar o hipocampo e também pode afetar a produção da melatonina, que é o hormônio essencial para induzir o sono. Então, é um feedback positivo que uma coisa vai levando a outra. Então, se você quebra esse ciclo, você vai gerar um grande benefício para a tua saúde. Questão da oração, de buscar a Deus, de procurar ter um momento de comunhão com Deus, também é outra coisa que vai ajudar ao teu cérebro, além de diminuir o nível de estresse no organismo, diminuir o nível de cortisol, ele também vai ativar áreas que estão relacionado com a tomada de decisões, como o córtex pré-frontal, com o planejamento. Tudo isso vai estar envolvido e ajudar a diminuir a chance de desenvolver os sintomas. Então, a questão da espiritualidade, você frequentar a igreja, ter amigos que compartilham da mesma fé, você ter a tua busca matinal, tua busca diária de Deus, tudo isso também vai ajudar a teu cérebro se desenvolver, estimular áreas que vão ficar mais fortalecidas, porque você está formando novas rotas neurais, novas comunicações, que vai diminuir essa destruição que essas proteínas tóxicas vão ocasionar. Então, o estímulo cognitivo, que nem eu comentei, muito importante a gente sempre estar exposto a novos aprendizados, seja um novo instrumento musical, seja participar de um grupo de dança, ler livros, aprender uma nova língua, não importa a idade. É sempre importante estar estimulando o cérebro
a aprender novas coisas, porque isso vai aumentando a tua neuroplasticidade e vai compensar possíveis rotas neurais que foram destruídas por conta desse acúmulo dessas proteínas. Então, por mais que você tenha já acumulado ao longo da tua vida, se você cria novas rotas, você consegue compensar esses danos que o teu cérebro foi sendo ocasionado com o passar do tempo, que é a ideia da reserva cognitiva, que é a capacidade que o cérebro tem de compensar esses danos cerebrais que ele sofreu por conta desse acúmulo de proteínas ou de toxinas. E o sistema linfático, eu comentei, é um sistema de depuração, de limpeza desses detritos, desses metabólitos, dessas proteínas tóxicas que vão se acumular no nosso cérebro. E no sono é o momento em que vai ter um aumento dos espaços entre os neurônios, permitindo com que o líquido, que é o líquido que vai ao sistema central, ele consiga entrar nesse espaço entre as células, intersticial, e consiga esse líquido arrastar esses detritos, esses metabólitos para dentro desse sistema linfático, vai ser eliminado, o sistema venoso vai ser eliminado do organismo. E esse sistema ele só é ativado principalmente na fase do sono profundo, que é a da atividade do sono não REM, que é aquele sono profundo que a pessoa tem, que vai ter a maior ativação do sistema linfático. Então, se você quebra a tua noite de sono, se você não dorme adequadamente, ou tem problemas como insônia, apneia obstrutiva do sono, tudo isso vai quebrando o teu ciclo do sono e vai gerando um feedback positivo que só vai aumentando, porque menos ativação do sistema linfático vai ter menos limpeza, menos retirada desses detritos. E esses detritos se acumulando também vão dificultar você a conseguir a dormir adequadamente. Então, é um sistema que vai se autoalimentando. Assim como pacientes que têm alterações cardiovasculares, depósitos de gorduras nas artérias, nos vasos, vai diminuir a pulsatilidade dos vasos, dos vasos que estão ali nesse espaço perivascular. Esse líquido, esse sistema está no espaço perivascular. Essa pulsatilidade dos vasos também ajuda na movimentação desse líquido para colocar ele para dentro do sistema venoso, para os vasos linfáticos e ser eliminado do cérebro. Então, doenças cardiovasculares que diminuem a elasticidade das artérias, que elas acabam ficando mais rígidas, também afeta esse sistema linfático de agir. Então, aqui mostrando, né, que durante o sono há um fluxo muito maior de líquido para o espaço intersticial, conseguindo fazer com que haja depuração das substâncias, e também ele vai ser o momento que vai estar mais ativo para conseguir eliminar essas substâncias tóxicas. Questão do ciclo intestino-cérebro. Quando a pessoa vai envelhecendo, a microbiota do seu intestino vai variar. De acordo com a idade, essa microbiota vai variar. E quando você tem determinados hábitos nocivos, não saudáveis, isso vai gerar uma desbiose, ou seja, um desbalanço entre as bactérias que causam doenças e as bactérias que não causam doenças. E isso pode deflagrar um processo inflamatório que pode alcançar, ao passar a barreira hematocefálica, alcançar substâncias tóxicas também para o teu cérebro, gerando neuroinflamação. Então, a tua alimentação, a forma como você cuida do teu intestino, também pode afetar a tua saúde cerebral, gerando essa desbiose. Então, nossa microbiota intestinal, ela está interrelacionada com as diversas coisas que a gente faz na vida, né? O próprio exercício, a dieta, os medicamentos que a gente usa, o próprio envelhecimento, tudo isso vai alterando a nossa microbiota. A atividade física, que nem eu comentei, vai liberar fatores neurotróficos, ajudando o cérebro a formar novas sinapses, vai melhorar a nossa saúde cardiometabólica, vai chegar mais sangue para o cérebro, mais oxigênio. Tudo isso é importante para a saúde cerebral. A dieta, quanto mais saudável, melhor, porque vai gerar menos inflamação para o organismo. Existem as dietas mediterrâneas, as dietas DASH, dietas ricas em vegetais, frutas, tudo isso são dietas que vão trazer elementos antioxidantes, que vai diminuir o estresse oxidativo do organismo e etc.
E existem até trabalhos mostrando a questão da higiene bucal, da saúde bucal, que tem uma bactéria que é encontrada principalmente em doenças periodontais, em que se acumula ali, que é uma bactéria chamada Porphyromias gingivalis, que foi mostrado que pacientes com doença de Alzheimer também têm o acúmulo dessa bactéria no cérebro. Então, se você cuida da sua higiene bucal, escova os dentes, usa fio dental, tudo isso também está relacionado. Então, são diversas pequenas atitudes que a gente toma no nosso dia a dia podem fazer a diferença no futuro. Por exemplo, a questão da sauna, a sauna seca, né? A gente sabe que a sauna ela ajuda a eliminar as toxinas do organismo, isso também pode ajudar a diminuir o acúmulo de proteínas de produtos tóxicos no teu organismo. E a espiritualidade, que é o pilar, um dos pilares da vida, né? A religiosidade, que vai te ajudar você a suportar desafios, ter uma melhor qualidade de vida, uma percepção do sentido da vida, vai te dar um bem-estar psicológico que vai reduzir o teu nível de estresse e vai melhorar o teu hipocampo, vai melhorar o teu organismo como um todo. E a própria oração, que nem eu comentei, ela ativa determinadas áreas cerebrais que podem estar relacionadas com o controle emocional, com a tua tomada de decisões, com a tua capacidade de lembrar de coisas, da tua memória, tudo isso está envolvido. Então, essas diversas atitudes que você toma vai melhorar a tua reserva cognitiva e diminuir a chance de você desenvolver a doença. E para encerrar, comecei falando sobre Moisés, que Moisés viveu 120 anos, e a gente sabe que Moisés ele passou por diversos desafios ao longo da sua vida. Ele viveu durante 40 anos no Egito, fugiu, foi para o deserto, ficou mais 40 anos, depois voltou, levou o povo de Israel, libertou o povo de Israel do cativeiro egípcio, passou pelo Mar Vermelho, peregrinou no deserto. E teve um momento específico da história do povo de Israel, em que Moisés estava ali presente, que é relatado em Números 21. Quando Moisés estava no deserto junto com o povo estava reclamando das condições que estava sem água, sem alimento, querendo voltar para o Egito. E Deus permitiu com que o povo fosse atacado por cobras perniciosas, fossem picados por essas cobras. E ali eles começaram a clamar por socorro, e Moisés, como líder espiritual, foi orientado por Deus para erigir essa serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para a serpente receberia a cura. E a gente sabe que a serpente de bronze ali representava Cristo sendo erguido, né, na cruz, e todo aquele que olhasse para Cristo receberia a cura, receberia a salvação. Então, com essa história, eu só queria deixar que a gente sabe que vive num mundo que a gente está gradativamente num processo de neurodegeneração, que a gente está cada vez degenerando ao longo do tempo, e a gente sabe que tudo isso começou por conta da entrada do pecado no mundo, e que existem diversas doenças que podem acometer a nossa vida, diversas doenças crônicas ou agudas que podem acometer. E a gente sabe que o tempo que a gente tem é passageiro. Alguns chegam a 120 anos, outros a 60, 70, 80, não importa. Por mais que a gente consiga prevenir e retardar, certamente a gente vai falecer enquanto a gente viver nesse mundo de pecado. Mas se a gente olhar para Cristo, se a gente colocar os nossos olhos fixos nele, não importa o que tenha cometido a nossa vida, se a gente olhar para Cristo, a gente pode ter a certeza que ele pode restaurar qualquer doença, qualquer veneno que tenha nos acometido. Então, a mensagem de hoje é um chamado à prevenção do Alzheimer. Esse chamado não é simplesmente um estilo de vida, mas também um chamado no sentido espiritual, que a gente precisa aceitar esse chamado que Deus tem para nós, para sermos pessoas diferentes,
que tenha uma mudança de atitude, tenha uma mudança de postura, para que sim a gente possa ter uma vida com mais qualidade e não passe pelos desertos e pelos desafios que uma doença pode ocasionar na nossa vida. Então, obrigado pela atenção de todos. Imagine abençoar alguém hoje. Curte, comenta amém e compartilha já essa mensagem.